Eu quero começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Existem momentos que você se sente sozinho? Você ora, você chora, você busca a presença de Deus, mas parece que você tá falando sozinho. Parece que a oração não passa do teto. Não sei se você já teve essa sensação. A resposta ela não vem. Você estava se sentindo vazio, triste, aquela tristeza profunda. Aí você foi orar, você foi buscar. Mas aí depois da oração, parece que esse sentimento de vazio continua. Aliás, parece que ficou pior, né? Porque depois que você orou e você teve a sensação que Deus não falou com você, teve a sensação que a sua oração não passou do teto, parece que nada aconteceu. Aí esse sentimento de vazio aumenta, porque foi validado pela falta de resposta. É horrível essa sensação. A verdade é que parece que Deus não está te ouvindo, né? Mas será que Ele não está te ouvindo mesmo? Será que Deus não está te vendo? Ou será que você que pensa que as coisas funcionam da forma que você acreditou a vida toda? Eu vou te falar alguma coisa agora, uma coisa agora que vai te deixar assustado. Deus, ele ouve todas as suas orações. Uai, mas aí você diz assim, então por que que eu sinto esse vazio? Por que que eu tenho essa sensação que eu orei, eu fiquei lá 10 minutos, nada aconteceu, não mudou nada. Se eu te responder, você vai ficar chateado comigo? Você precisa deixar de ser infantil na fé. Você não precisa de milagre, precisa que Deus faça algo por você. Não é disso que você precisa. Você precisa criar maturidade espiritual. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Fique até o final, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, já dá sua curtida, que depois da vinheta eu volto. Você vai entender o que é que você precisa mudar na sua fé, para você parar de ter esse sentimento de vazio. Meu nome é Mário Augusto de Souza, você está no canal Eu Não Sou Pastor. Vamos direto ao assunto. Você lembra da passagem de Jesus no Getsemane? No momento em que Jesus falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava, a Bíblia fala que nesse momento, a alma dele estava aflita. Alguns estudiosos falam que esse momento foi um dos, talvez o único momento, que Jesus de fato ficou sem a presença de Deus. Ele estava sozinho mesmo. Talvez tenha sido o maior momento de angústia de Jesus. Deus respondeu, ele falou assim: Senhor, Pai, né, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus orou direto falando com Deus. Teve ocasiões que Jesus falou com a figueira, curou as pessoas, orou, deu graças ao Senhor e orou para a pessoa, passou o barro nos olhos, sabe? E teve os milagres, né, que aconteceu. Mas nesse momento ele estava falando com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Deus respondeu para ele? Nada. Deus não respondeu. Teve algumas ocasiões que Deus falou e todo mundo ouviu. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mas ali no Getsemane, ali logo, um pouco antes de Jesus ser preso e ser levado para a morte, Deus não respondeu. E por quê? Por que Deus não respondeu Jesus? Será que Deus queria ver Jesus mais angustiado? Será que Deus queria que Jesus se sentisse mais abandonado ainda? Porque ele não respondeu, não falou nada. Eu acho que a pergunta certa não é se Deus queria que Jesus se sentisse abandonado. A pergunta correta é: Jesus se sentiu abandonado? Jesus se sentiu rejeitado porque Deus não respondeu ele naquele momento? Não falou nada com ele? Jesus estava angustiado, sim. A alma dele estava abatida. Ele foi, acho que, dos piores momentos, porque quando você passa, eu posso até afirmar, falando
né, das análises que a gente faz e tudo, que Jesus, o pior momento dele foi esse. Mais do que quando ele apanhou, quando cuspiram, quando humilharam ele. Aquele momento lá doeu na carne. Mas você imagina você ficar longe de Deus, você não ter a presença de Deus. Rapaz, essa dor, ela dói na alma. É uma dor que dói. Eu acho que essa foi a pior dor que Jesus sentiu. Mas aí vem a pergunta, né? O que deu força para Jesus continuar? Porque ali ele estava sozinho, mas ele não se sentiu sozinho. O que deu força? Porque assim, ó, você fala assim, mas né, como assim deu força para Jesus continuar? Jesus podia parar, podia desistir, podia falar assim, não. Ele podia ceder, né, à pressão ali do sacerdote, das pessoas que queriam condenar ele, e largar a mão disso. Largar a mão do quê? É aí que vem a virada de chave. Ele poderia largar a mão, deixar para lá. Mas deixar para lá o quê? Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Jesus sempre soube o que ele veio fazer nesse mundo. Aquela aflição que ele estava passando no Getsemane era um spoiler daquilo que ele ia passar horas adiante. O fato é que Jesus sempre soube o que ele veio fazer aqui, o porquê que ele saiu, que ele desceu do céu e veio aqui na terra como ser humano. Ele sempre soube do que ele soube. Não sei se você percebeu, aqui está a chave de tudo. Aqui está a chave para você parar de achar que sua oração não está chegando aos céus. De você achar que Deus não está te ouvindo. Você percebeu? Ou não? Jesus clamou e Deus não respondeu no maior momento de aflição de toda a vida de Jesus. Aí você fala assim, né? Então Deus é assim mesmo? A gente ora e ele não responde. Se ele não respondeu nem Jesus, que dirá nós, né? Meros mortais. Então Deus não responde mesmo. A pergunta não é essa. Você precisa aprender a fazer as perguntas certas. A pergunta correta é: qual é a consciência que Jesus tinha que eu não tenho? Qual é a consciência que Jesus tinha ali no Getsemane? Porque Deus não respondeu e Jesus continuou firme. Jesus continuou firme no quê? Você sabe aí? Fala aí. Jesus continuou firme por causa de uma palavrinha. O fato de Deus não responder Jesus não abalou Jesus. Porque ele sabia qual era a missão dele aqui na terra. Jesus sabia qual era o propósito dele aqui. Por que ele desceu dos céus? Por que ele deixou o trono dele e veio aqui como ser humano? E esses 33 anos, até aqui no Getsemane, ele sabia qual seria o propósito dele aqui. E é por isso que Deus não precisou responder Jesus ali no Getsemane quando ele falou: Pai, afasta de mim se for possível, né? Afasta de mim esse cálice. Foi por isso que Jesus não se sentiu sozinho, abandonado, apesar de dizer que a sua alma estava aflita. Ele não se sentiu sozinho ali. Ele sabia, ele estava sozinho. Ele estava sozinho, mas ele não sentiu. O que Jesus estava sentindo e vivendo ali naquele momento não era nada diferente do que o propósito dele aqui. Essa vai deixar muita gente de cabelo em pé. Jesus, ele sabia quem era e o que ele veio fazer aqui. Jesus, ele sabia quem era e o que ele veio fazer aqui. Então ele não precisava que ninguém respondesse ele, nem mesmo o Pai. É excelente, é muito bom ter a presença do Pai, sentir, ouvi-lo. Mas quando você sabe quem é e o que você veio fazer aqui, é por isso que você fica buscando resposta e não encontra. É por isso que você tem a sensação de estar falando sozinho. É por isso que a sua oração parece que não está passando do teto. Jesus não ficou sem resposta. Não. Só que Deus não respondeu Jesus.
A resposta veio do propósito dele. Não tinha, abre bem os ouvidos, não tinha nada a ser dito. Tinha um propósito a ser cumprido. Às vezes você não precisa ouvir nada. Você só precisa fazer o quê? O que tem que ser feito. Você só precisa cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Por isso que a resposta não vem. Porque não tem resposta. Tem ação a ser feita. Você consegue entender agora ou não? Seu problema não é falta de resposta. Seu problema é falta de propósito. É falta de cumprir aquilo que ele te mandou fazer. É falta de uma consciência de saber quem é você e o que você veio fazer aqui. Qual o propósito? Faça essa pergunta para você. Qual o propósito da sua existência? O que você veio fazer aqui nesse mundo? Você é único e é muito bom que você esteja aqui. Mas o que você veio fazer aqui? Você está só, ou você está só sobrevivendo? Deixa a vida te levar. Agora, se por outro lado você não tem essas respostas, não sabe nem o que você veio fazer aqui, como que você quer ter a sensação que Deus te ouviu? Ou como você quer ter a resposta? A resposta não está de lá para cá. Mas como é que você vai ter conexão se você nem sabe por que Deus te mandou para cá? Ou se você sabe e não está fazendo, aí a coisa está pior do que eu pensava. Mas você não está sozinho. Eu também cometi esse erro. Vamos entender uma coisa. O que está escrito? Está escrito assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, ó, todas as coisas, tudo que você passar, a falta de resposta, os problemas que você está vivendo, tudo que você passar, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, correto? As pessoas só lêem, aliás, elas nem lêem, elas repetem aquilo que os outros falam. Não está escrito isso. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Porque se você perguntar se a pessoa ama a Deus, ela vai falar que ama. Mas o versículo completo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então as coisas só vão cooperar, todas as coisas só vão cooperar para o seu bem se você estiver vivendo o seu propósito. Vivendo o que você veio para viver aqui. Quem está vivendo aquilo que Deus mandou, não precisa de resposta. Você está vivendo a história que Deus escreveu para você? O propósito dele para você? Então, para que você quer ouvir resposta? Por que você quer ouvir que Deus está te ouvindo? Não faz sentido. Você não precisa sentir nada. Você só precisa cumprir aquilo que você veio, aquilo que você nasceu para fazer. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu duvido que você não sabe qual que é o seu chamado. Eu duvido. Aí você fala: não, eu não sei qual que é o meu propósito. Se você tem uma vida cristã, você está começando agora na vida cristã, beleza, você tem que procurar saber qual que é o seu propósito e eu vou te falar aqui como que você faz. Mas eu estou falando agora com você que já está há anos dentro de uma igreja, está há anos dentro de uma religião. Você já teve vários sinais. E você está esperando o quê? Que Deus abra um telão no meio das nuvens e endereça uma mensagem exclusivamente para você. Escreve seu nome lá. João, vá pregar o evangelho. João, abre um canal no YouTube e fala de mim. João, vá para as ruas. Liberta os cativos, os oprimidos lá nas ruas. Os que estão em condições de rua. Maria, atenda as mulheres que estão sofrendo o que você sofreu. Você está esperando isso, né? Que escreve que digita lá no meio das nuvens uma mensagem para você. Ou que Deus te manda uma mensagem pelo WhatsApp, tá lá, remetente. Deus. Você tá de brincadeira. Você precisa entender uma coisa. Enquanto você não viver o teu propósito de vida, essa sensação de vazio e falta de resposta não vai te abandonar.
Mas você talvez diz assim, você que está começando a vida agora com Deus, você talvez diz assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Jesus sabia qual que era o propósito dele, o que, que ele veio fazer aqui, mas eu não sei. O que, que eu faço? Como que eu fico sabendo qual que é o meu propósito? A resposta está em uma palavra. Lesh Lehá. O que é Lesh Lehá? Lembra quando Deus falou para Abraão? Abraão, aliás, na época era Abrão. Abrão, sai da sua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a casa que eu te mostrarei. Essa é a tradução que a gente conhece. Esse mesmo versículo, no original hebraico, ele está escrito em uma palavra. Lesh Lehá. Que a tradução original dessa palavra significa saia para dentro de si mesmo. Saia para dentro de si mesmo. É assim que você vai descobrir o teu propósito. Fazer um mergulho dentro de si. Existem algumas características, algumas dicas que eu posso trazer aqui para você que não sabe qual é o seu propósito, como que você encontra ele. Que a maioria das pessoas, comigo foi assim. Não, aí você fala assim, né? Ah, mas com você foi assim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei muito mais sobre você do que você mesmo. Você vai entender agora. Você quer saber qual que é o seu propósito de vida? Eu vou te falar qual que é. A primeira dica sobre você encontrar o seu propósito. O seu propósito sempre será sobre os outros, sobre as pessoas. O seu propósito de vida nunca vai ser para satisfazer os seus próprios interesses. É sempre relacionado a quem? Ao próximo. Sempre. Segunda dica para você encontrar o seu propósito. O seu propósito sempre vai estar ligado na sua maior dificuldade. Por exemplo, você tem dificuldade na vida financeira. O teu propósito vai ser vencer isso e ajudar pessoas que estão vivendo aquilo que você viveu. Não é para você simplesmente pagar sua dívida para mostrar para os outros que você é capaz de vencer. Não é sobre o seu ego, é sobre os outros. Jesus não veio aqui por ele, ele veio por quem? Por nós, pelos outros, pelo próximo. O propósito de Deus nunca vai ser para exclusivamente um propósito egoísta. Não. Até porque tudo na vida passa, tudo muda. O propósito não é para isso. Ele não vai te enriquecer para você comprar um carrão importado para poder mostrar que você conseguiu. É tudo em relação aos outros. Ah, mas eu não gosto de falar, eu não gosto. Não gosto de transbordar? Rio que não transborda é rio sem vida. Rio que não transborda é rio sem vida, é rio sem propósito. Vida que não transborda é vida sem sentido. Por isso esse vazio. Por isso o teu rio está sem vida. O mar morto é o único. Por que ele chama mar morto? É o único mar que só recebe, ele não transborda. Ele não deságua em nenhum outro lugar. Então ali não tem vida. Como não tem renovação, não tem oxigenação, não tem vida. Você precisa, pelo amor de Deus, você precisa entender como é que funciona isso. Você só vai se libertar, você só vai se curar quando a intenção do seu coração não for sobre você, e sim sobre o seu próximo, sobre os outros. O propósito ele não é egoísta. Agora, uma outra, última dica sobre o seu propósito, como encontrar o seu propósito, sobre como identificar o seu propósito. Você não vai querer fazer quando Deus falar com você. Porque sempre o propósito que Deus, tudo aquilo que Deus mandar você fazer, vai ser fora da sua zona de conforto, vai ser um mundo desconhecido. Foi assim com Noé. Noé não era um carpinteiro e Deus mandou ele fazer. Aí cai muito bem aquela passagem, né? Aquele versículo que fala que Deus não escolhe os capacitados, mas ele escolhe ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, ele não escolhe aquele que tem capacidade naquilo que ele quer usar. Ele capacita a pessoa para aquilo que ele quer usar a pessoa, porque Deus ele não olha o teu exterior, não olha as tuas habilidades, teu dom. Ele olha a tua condição interna para aquilo que ele chamou, a tua capacidade. Ele vê de forma diferente que você se vê. Às vezes você está querendo
Que Deus te use no ambiente que você domina. As coisas não funcionam do teu jeito. Quando Deus disse para mim lá em 2017, vai no YouTube e fala de mim. Por que eu não fui? Porque eu ia passar vergonha. Eu nunca tinha gravado um vídeo. Como que eu ia fazer isso? Eu nunca preguei, nunca fui pastor. Não fazia sentido. Aí então, desde 2017, negando o meu propósito, negando o meu chamado. E eu vou te falar uma coisa, a pior coisa que eu fiz. Não adianta fugir. Você lembra de Jonas? Quando você souber do teu propósito, você não vai querer fazê-lo. Não adianta fugir. Porque o teu propósito vai te perseguir. Ele vai buscar você. Até você se render, se entregar, fazer aquilo que você veio. O motivo pelo qual você está aqui. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Você não está aqui à toa. E outra coisa, no meio do caminho, vai existir propostas para te desviar do propósito. Para mim, surgiram palestras, trabalhos sociais que eu amo fazer, mas não era aquilo que Deus tinha mandado eu fazer. Teve pessoas que ficou chateadas comigo quando eu decidi. Eu estava fazendo palestra nas clínicas de recuperação, a convite de pessoas, e conseguiram lá, arrumaram, né? Conseguiram com um horário para eu fazer. Eu poderia ter continuado, mas eu quis parar com tudo e focar no meu propósito. E esse é um outro detalhe. Não queira agradar as pessoas, queira agradar quem te chamou. É só pedrada hoje, né? Então, se você não sabe qual que é o teu propósito, mergulhe dentro de si. Deus vai te ajudar, Deus vai te clarificar, Deus vai falar com você. Faça isso, faça aquilo. Vai te dar o teu propósito. A clareza vai vir, fica tranquilo. Agora, se você já sabe qual que é o teu propósito, mesmo assim, como eu, é um teimoso, coloca a mão na sua cabeça e diz assim comigo, ó. Toma jeito, sujeito. Diz assim, toma jeito, sujeito. Só descontraindo. Se esse vídeo fez sentido para você e você não é inscrito no canal, já se inscreve. Dê a sua curtida para que outras pessoas recebam esse conteúdo. E se você diz assim, nossa, meu pai que podia ouvir isso, minha mãe, meu irmão, meu esposo, encaminhe esse vídeo. Comece a transbordar. Porque o propósito sempre vai estar ligado em fazer pelo próximo. Já começa a fazer. Aperta aí a flechinha, encaminha esse vídeo para quem você diz assim, essa pessoa precisa ouvir essa mensagem para começar a viver o propósito na vida dela. Fechou? Vamos para cima junto. A hora é agora. Até o próximo vídeo.